Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalizando hoje, ou não, talvez tenha mais um vídeo. A nossa Mix Breakdown da música Now I Know It's You, do artista Mason Harms. Hoje a gente vai falar sobre ele, sobre o Mason, sobre as vozes. E é isso aí. Quase que eu fiz besteira aqui, ó. Vamos dar uma escutada nele sozinho, para depois a gente falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo. Vamos ver aqui o verso. And I've been praying, even though I didn't even know what your name is. Dreaming about how it would sound with my last name behind your first. Oh, I was wondering who, but now I know it's you. Baby, I love you, too good to be true. But that's how he does it. And all the prayers that I have prayed are being answered here today. One of the greatest gifts of my whole life. And now I know it's you. Top, som. Vamos começar me dando um puxão de orelha. Porque vocês estão ouvindo aqui, ó, tá cheio de ruído, ó. And I've been praying. Cadê que eu não limpei esses ruídos aqui, ó? Olha que coisa feia. Ai, 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 seu mixer, deveria ter limpado, hein? Deveria, mas não limpei. Tá tudo certo. Vamos ver aqui o Mason, sem plugin, tá? Sem plugin, sem mandada, sem nada. Dreaming about how it would sound with my last name behind your first. Oh, I was wondering who. De prima, tá? O que eu gosto de fazer? Descer, Prod S, porque assim, eu já sei que eu vou abrir o som, tá ligado? Eu sei que eu vou colocar agudo, ou eu sei que eu vou comprimir, entendeu? Então eu prefiro tirar os S's da jogada logo. Enquanto eu não venho e faço, não tenho necessidade de fazer manualmente aqui, tá ligado? Se eu não tiver essa necessidade, eu posso vir aqui e já colocar o Pro DS, que já me ajuda bastante. Dreaming about how it would sound with Ó, no sound, ó. would sound. Nem tá muito agressivo, tá? Nem tá muito agressivo. Uma das coisas que me incomoda um pouquinho na voz do Mason, que eu tenho isso também na minha voz, é que a gente fala um pouquinho aqui, ó. Entendeu? A gente fala um pouquinho aqui nessa região de máscara. E essa região de máscara, ela acentua muito essa região ali de 2 e 3K. Então, eu gosto de vir aqui e dar uma capada nessa região, ó. Se liga só. Dreaming about how it would sound with my last name behind your first. Oh, I was wondering. A gente perde um pouquinho de volume? Perde. Porém, ajuda. Porque quando a voz ela tem muito essa região, ela meio que ela fica como se tivesse... Lembra quando você ganhava estrelinha na escola? Que você pegava o quadro, assim, e a professora colocava um prego, um alfinete na estrelinha, para todo mundo ver que você ganhou a estrelinha naquele dia? Então, o que acontece aqui, quando a voz ela tem essa região muito pontiaguda ali, nessa região ali por volta de 3K, na minha interpretação, tá? Na minha visão, eu tô ouvindo a música aqui, tô vendo o panorama da mix, e eu tô ouvindo a voz aqui, ó, apregoada aqui, o que não é ruim, tá bom? Ela fica paradinha aqui, ó, nessa posição, sacou? Não é ruim isso, porque ela tem bastante clareza, você consegue perceber a voz. Só que na voz do Mason, em alguns cantores assim também, eu sinto que essa região ela fica exacerbada demais, entendeu? Então às vezes me incomoda um pouco. Portanto, eu vou ali e tiro 10 dB, não, 8.9 dB nessa região, que ajuda a distribuir a energia para as outras regiões da voz dele, entendeu? A gente tá puxando um pouquinho de 12K aqui, ó, que é uma região bonita, e tirando um pouquinho desse peso da voz dele com um shelf em 1K, bicho. Ó. Dreaming about how it would sound with my last name behind your first. Nem precisava, mas deixa tá aqui, né? Dreaming about how it would sound with my last name behind your first. Oh, I was wondering who. Não precisa, vou tirar ele daqui.
Vocês lembram que eu falei que eu tava usando o Metric Halo, né? Pela 40ª milionésima vez falando desse plugin. Mas é porque eu tava com o Channel Strip. O Metric Halo, o Channel Strip, né? Ele é um Channel Strip. Então eu tava usando o limiter, tava usando o compressor e o equalizador. Como ele foi embora da minha máquina, eu tô tendo que reconfigurar as coisas. Então, eu tô com esse Klanghelm aqui, que é um compressor excelente, muito bom. E melhor ainda, porque essa versão dele é grátis. Então vai lá no site da Klanghelm e baixa. E eu tô usando esse cara aqui, por quê? Com ataque rápido. Porque você percebe que a voz do Mason, ela é extremamente dinâmica. Extremamente dinâmica. Tem hora que tá baixinho, tem hora que tá altão, tem hora que tá baixinho de novo, tem hora que tá altão, tá ligado? Então, para você não ter um compressor que ele vai ficar bolado contigo, porque ele não vai saber como comprimir, como soltar, porque é muita variação dinâmica, você pode dividir esse tipo de compressão em etapas. Nesse caso aqui, o Klanghelm, ele está responsável por pegar mais ou menos esses picos aqui, tá bom? E o 1176, na verdade, é o contrário, né? É isso mesmo. O 1176 ele está responsável por pegar esses picos aqui. Você pode ver que o ataque está rapidão, ó. Ataque aqui, ó. Ataque rápido, release rápido. Ele está responsável por pegar esses picos e o Klanghelm provavelmente vai atuar mais no cenário controlado, vamos dizer assim. Ele vai pegar uma variação dinâmica menor, sacou? É basicamente isso. Vamos lá, vamos ver aqui como é que tá rolando. Ah lá, ó. Nessa parte aqui ele não atua, nessa parte aqui ele atua. Perfeito. Dreaming about how it would sound with my last name behind your first door. I was wondering who. A voz dele já tá assim, ó. Lindona. Mas vamos colocar o Klanghelm aqui só para dar um chablau. Dreaming about how it would sound with my last name behind your first door. I was wondering who. Dreaming about how it would sound with my last. Dreaming about how it would sound with my last name behind your first door. O Klanghelm ele é legal porque ele é um compressor valvulado, né? Então ele dá uma esquentada também no som. Você percebe que quando você tira ele, essa região de médio grave aqui, ela abaixa um pouquinho. Quando você coloca ele, ela chega junto. Se liga só. Dreaming about how it would sound with my last name behind your first door. I was wondering who. Ah lá, Dreaming about how it would sound with my last name behind your first door. I was wondering. Parece que é assim, ó, quando você tira o Klanghelm, você tem médio e o resto. Quando você coloca o Klanghelm, por causa do ataque rápido, talvez, a válvula dele joga isso aqui um pouquinho para baixo e traz o resto um pouquinho para cima. Que é, na verdade, o objetivo da compressão, né? Com ataque rápido, chapar as coisas. Só que ele tá fazendo isso aqui não necessariamente no sentido de dinâmica, mas no balanço tonal também. Olha que legal. Dreaming about how it would sound. Dreaming about how. Dreaming about how. Nessa palavra aqui, ó, nessa frase, né? Dreaming about how. 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 Pô, top. Nossa luz ali atrás não aguentou. Foi muito conhecimento para ela. Ela teve que dar um off. Senão, tadinha, a cabeça dela ia explodir. Então, assim, Klanghelm é beleza. Trouxe esse corpo de volta. Sacou? Ficou legal, ficou bonito. E depois um outro para DS pra gente controlar mais ainda essa sibilância. Dreaming about how it would sound with my last name behind your first door. I was wondering who. Show de bola. O que a gente tá rolando aqui? Não linear. Dreaming about how. Ó. Dreaming about how. Um springzinho, que eu gosto. Provavelmente eu tô fazendo algum throw dele aqui. Cadê? Ah, ele tá aqui, ó. Talking on the phone, we were all alone while the world was fast asleep. Legal.
480, o que tá rolando? Também aqui, ó. On the phone, we were all alone while the world was E o Devil Lock, que tá mandando para aquele mesmo buzz de saturação paralela que o piano tava indo. Even though I didn't even know what your name is. Ele ajuda a dar um push, assim. Dreaming about how Ele empurra um pouquinho mais as coisas para frente. Show de bola. Eu decidi separar essa voz aqui em 3 partes. O verso principal, o refrão, que ele tem uma equalização parecida, tá? Parecida. Deixa eu mudar isso aqui. Ele tem uma equalização parecida. Cadê? Ele tem um pouquinho mais de corte aqui nessa região, porque o Mason, quando ele vai pra cima, né, quando ele vai pro registro, essa região de 3K fica mais evidente. Então eu resolvi capar um pouquinho mais aqui, e deixa eu voltar isso aqui porque também não precisa. Fora os delays e reverbs, ó, os Pro DS continuam aqui. Eu tenho, dessa vez, um Pro Q3 fazendo um filtro aqui, né, tirando um notch. Essa região aqui de 667, deixa eu ver por quê. O que tá rolando aqui? baby, love. And all the prayers that I have prayed are being answered here today. That's how he does it. And all the prayers that I have prayed are being answered here today. One of the greatest gifts of my whole. Aí que aqui começa a safadagem, né? Começa a papagaiada. Na questão dos paralelos. Por quê? Eu já tô mandando a voz no refrão para ela ficar mais na frente, mais na cara. Eu mando ela pro meu compressor paralelo, pro meu MC77, que é o 1176 da Purple Audio. Ele tá louquíssimo. Aqui, ó, vamos ver aqui qual é. But now I know it's you. Baby, I love you. Ah lá. Too good to be true. Sem ele. But now I know it's you. Baby, I love you. Too good to be true. But that's how he does it. And all the prayers that I have prayed are being answered here today. One of the greatest gifts of my whole life. Sacou? Ele traz a voz pra frente. Beleza. 140 rolando agora no refrão. Baby, I love you. Se ligou? O Devil Lock também. E aqui começa a papagaiada. Um delayzinho, figura de 1/4. Só pra... Baby, I love you. Too good. Bem sutil também, tá? Porque lembra quando eu falei que eu não queria que isso aqui ficasse com uma cara muito pop? Sacou? Eu queria que fosse só ambientação. Ali, ó. Tá ali, ó. Show de bola, tá? Ok? Não tá na cara. Não é uma voz da Ariana Grande, por exemplo. Sacou? But that's how he does it. And all the prayers that I have prayed are being answered here today. One of the greatest gifts of my whole life. And now I know it's you. Tem essa galera do coro aqui também, ó. Cadê? Now I know it's you. O que tá rolando aqui? Sem nada. Now I know it's you. Now I know it's you. Já tem um reverbinho, né? Porque foi gravado dentro de uma sala, né? Aí eu fiz essa equalização aqui, ó. Now I know it's you. Colocando esse 1Kzinho mais pra frente. Now I know it's you. Coloquei eles dentro de um room da Valhalla. Now I know it's you. Now I know it's you. Isso aqui é só a reverberação do próprio local de onde eles estavam. Agora, olha quando você coloca eles dentro de um reverb. Now I know it's you. Now I know it's you. Ó. Now I know it's you. Aumentando o tamanho da sala. Now I know it's you. Now I know it's you. Depois, comprimir Now I know it's you. para aumentar ainda mais o som, a sensação de sala. Now I know it's you. Now I know it's you. Porque agora eu não tô comprimindo só o áudio, eu tô comprimindo o áudio junto do reverb. E aí os dois são comprimidos juntos, tá ligado? E aí amplia essa sensação de profundidade. Now I know
Papagaiada isso aqui, hein? Papagaiada. Tô jogando pro Devil Lock. Now I know it's you. Now I know it's you. Sacou? Now I know it's you. Pra não só deixar ele pros lados, mas focar eles no centro também, ó. Pode ver que a mandada tá aqui, ó. Now I know it's you. Now I know it's you. Now I know it's you. Tá até muito alto isso aqui. Eu poderia ter deixado um pouquinho menos, que aí, ao invés de ficar pros lados e aqui, ficar pros lados e aqui, ó. Eu dei mole nisso, mas acontece. Funcionou. Mandando depois pro meu não linear. Now I know it's you. Now I know it's you. E pra finalizar, 140. Now I know it's you. Cara, que reverb lindo. Now I know it's you. Aí sai disso aqui, ó. Now I know it's you. Now I know it's you. Pra isso aqui. Now I know it's you. Funciona, funciona. Vamos lá? Now I know it's you. Now I know it's you. De novo, 100. My whole life. Now I know it's you. Com. My whole life. Now I know it's you. I should have known it. Beleza, beleza. Aí, falando de papagaiada também, eu fiz isso aqui, ó. Peguei uma palavrinha e eu fiz um efeito, ó. Doideira. Botei um delay aqui, botei um spring reverb, botei um trim, ó, o trim que é o grande lance. E esse mod de delay aqui com modulação, uma parada... Ah, não, esse aqui é o efeito Reis. É o meu preset pro efeito Reis. E joguei tudo isso pro 480. Se liga só. Olha que estranho essa modulação que tá. Mas funciona. É legal. Olha aqui, ó. Quando ele entra, essa ambiência vem logo por trás, ó. Olha a senha. Funciona, funciona. Mas quando esse efeitinho tá ali, ele preenche a transição entre a pancadaria e o negócio mais suave, ó. Sutil, mas é na sutileza, cara. Ai, Jesus. 3% a mais, 2% a mais, tá ligado? É na sutileza que tu ganha gig, mano. Walk inside me. Aqui também, aqui ficou até mais agudo, ó. Agudo não, pô. Mais alto. Walk inside me. Now I know it's you. Baby, I love you. Too good to be true. But that's how he does it. It's all the prayers that I have prayed. Being answered here today. One of the greatest gifts of my whole life. Now I know it's you. Beleza. Agora vamos falar dessa parte aqui, ó. Do especial. Now we've made it. The hours felt like years while we were waiting for this holy moment. And now that you are in that white dress, I wanna say something to you. Coisa linda. O que eu quis fazer nessa parte aqui? De-esser também. Processamento padrão. Só que... Aqui é só que nada. Processamento padrão. Tirei aqui o médiozinho, dei um pouquinho de agudo. Comprimi também. Só que o grande lance nessa parte é que eu não coloquei muito efeito. Entendeu? Porque essa parte ela tem que ser mais suave. Lembra quando eu falei que essa é a parte que o Mason tá falando pra esposa? Então, o grande lance nessa parte aqui é esse reverb, o não linear. Porque ele coloca o Mason junto com o violão, dentro daquela sala. Ele tira... Esse reverb vai tirar o Mason da música, entendeu? Da pancadaria, da festa. E vai colocar ele sozinho com a esposa dele, cantando pra ela, tá ligado? Olha isso. Now we've made it. The hours felt like years while we were waiting. Olha o reverb, ó. Now we've made it.
The hours felt like years while we were waiting. Tem até decay demais, tá? Por causa desse 480 aqui. Deixa eu tirar ele. Now we've made it. The hours felt like years while we were waiting for this holy moment. And now that you are in that white dress, I wanna say something to you. Cara, é na sutileza que tu ganha gig, pô. Se ligou? 480, ele tá ali pra completar a falta que o não linear causa. Porque o não linear, ele vem e sai. Sacou? Ele vem e sai, vem e vai embora. Fica muito abrupto. Sacou? O 480, ele tá ali só pra dar um cheirinho. Só pra dar um decay a mais nesse som. Poderia ficar sem? Poderia. Mas eu quis deixar ele aqui. E eu vou continuar deixando ele aqui, porque a música já até lançou. E tá tudo bem. Foi um espetáculo. Now we've made it. The hours felt like years while we were waiting for this holy moment. And now that you are in that white dress, I wanna say something to you. Galera, em relação à voz, cara, não tem muito o que falar mais não. O problema todo da voz do Mason é que ela é muito inconstante em relação à dinâmica, entendeu? O que mais pega aqui é a questão da compressão. Mas, cara, você pode ver a equalização extremamente simples. Simples, compressão simples, de-esser simples, tem nada demais aqui. Nada demais. Pode estar pouco processado. Vocês podem achar que, deveria ter processado mais para ficar melhor o som. Cara, tá bom. Mas pra mim funcionou. Pro Mason funcionou. Tá funcionando. E, cara, às vezes você não precisa de muita coisa. Você precisa de um equalizador para tirar aquilo que você não tá gostando. E acabou, bicho. Entendeu? Acabou. É isso. Pra ser completamente justo, tem coisa rolando aqui no bus das vozes. Tem um decapitator para dar um cheirinho de distorção. Tem um fresh air, pouquíssimo, 5 e 3 aqui, não dá nada. Tem um Pro Q3 também para tirar algumas ressonâncias com equalização dinâmica. E um Pro MB também para controlar um pouco dos espirros, né? Não é espirro, dos spills. Da espirrada mesmo, da parte mais alta aqui da voz do Mason. Que também são em questão de sibilância, né? E cortando um pouquinho aqui também de 360 Hz. Fora isso, bicho, é só isso. Entendeu? Não tem nada demais. É muito simples. Muito simples. Vocês podem ver, cara, nos meus subgrupos aqui, ó. Meus subgrupos aqui tem nada. Na bateria tem alguns aqui que depois eu posso explicar. No vocal tem isso aqui. E meu Mixbus, mano, tem 2 plugins que não são de ganho, né? De limiter, essas paradas. 2 plugins, mano. 2 plugins. Então, assim, é muito tranquilo. Sacou? Muito de boa mesmo. Que mais? Acho que é isso, né? Da voz eu acho que é só isso, cara. Tem a questão do negocinho aqui, da brincadeira que eu fiz. Tem a questão dos compressores e tal. Galera, de vocal é isso, tá bom? Agora, o próximo vídeo vai ser interessante porque a gente fez um overview geral da mix, ok? Da mix não, perdão, da timbrada. Agora a gente vai começar a falar sobre mixagem. Timbrou geral? Tá todo mundo soando bem? Agora começa a mixagem. E eu vou explicar isso para vocês no próximo vídeo. Por que que agora que vai começar a mixagem? Depois que você timbra todo mundo, por que que vai começar a mixagem agora? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é isso. Tamo junto. Falou!